Essas mulheres que saem para trabalhar, e eu tô falando com você que trabalha fora, que dá um duro, que ganha o teu dinheiro, que ajuda em casa, às vezes até sustenta. Tem muitas das minhas alunas que põem muito mais dinheiro em casa do que o marido. É um padrão que se repete, independente da profissão. Seja você enfermeira, professora, advogada, ou quem lidera talvez uma equipe inteira no trabalho, no ambiente profissional. Tem reuniões, processos, feedback, estrutura. Só que em casa ninguém te ensinou a ferramenta nenhuma. Você está navegando isso com a intuição. Em casa você usa a intuição. No teu trabalho você usa as ferramentas, a tua formação, tudo que você aprendeu, e lá você nada de braçada. Em casa você quer usar a intuição. Imagina se você fosse uma advogada, e em vez de você usar tudo que você aprendeu em 4 anos de faculdade, você fosse usar a sua intuição num processo. Será que ia dar certo? Será que você ia ser uma advogada tão bem reconhecida? Se você fosse uma professora, tudo que você aprendeu lá na tua faculdade, tudo, enfim, de estruturar a aula, não vou usar nada disso, eu vou usar a minha intuição. Será que seria uma professora tão bem reconhecida? E eu não estou falando que a intuição não serve, mas a intuição sozinha vira desastre. A intuição é muito boa quando ela é amparada por baixo pela estrutura de uma base muito bem montada. Se você fosse uma enfermeira, em vez de você dar uma olhada na documentação do paciente, dar uma olhada no que o médico prescreveu, dar uma olhada nos exames, não vou olhar nada disso, eu vou usar a minha intuição para resolver o que esse paciente está passando aqui. Será que ia dar certo? Se você fosse uma enfermeira que não olhasse para nada, para prontuário, para nada. Vou olhar para o paciente e vou usar a minha intuição. Não ia dar certo. Você é uma boa enfermeira hoje porque você usa o conhecimento que você adquiriu. Sabe o que é o problema nos relacionamentos? Ninguém nunca ensinou a gente a se relacionar. Você já teve aulas de relacionamento em algum lugar? Não, não teve. Como é que você aprendeu a se relacionar? Você cresceu, você viu papai e mamãe, que também tinham um casamento péssimo. Aí você aprendeu olhando, observando. Aí você começou com seus namoradinhos, um desastre, um pior do que o outro. Ou pessoa para ter dedo podre para namorar, igual você teve, hein? Meu Deus. Aí você vai aprendendo, tomou um chifre do namoradinho, o outro fez tal coisa, o outro mentiu. E você foi aprendendo na raça. Porque nunca ninguém te ensinou nada, nenhuma técnica, nada de sobre relacionamento, sobre vida a dois, sobre convivência, sobre valores, sobre perfil de personalidade, sobre linguagem do amor, nada, nada. Aí hoje você tenta resolver na raça, na intuição. Não vai resolver. Ou você vai atrás de entender o que fazer, ou você vai continuar patinando, patinando, patinando. Você não é incompetente na sua casa. Você só nunca teve dentro de casa o mesmo tipo de estrutura que você tem no teu trabalho. Então deixa eu te dar uma ferramenta de verdade que você pode aplicar hoje mesmo ou na próxima vez que o teu marido esperar você resolver alguma coisa sozinha. Em vez de assumir a tarefa de novo, sem dizer nada, tenta isso que eu vou te falar agora. Nomeie exatamente o que precisa ser feito. E pergunta diretamente se ele vai cuidar disso. Por exemplo, em vez de você simplesmente marcar a consulta médica do filho de novo, você diz assim para ele: olha, a consulta do nosso filho precisa ser marcada essa semana. Você consegue ligar e marcar ou prefere que eu marque? Parece pequeno, mas isso retira você do papel de a única responsável silenciosa e coloca a decisão de volta nas mãos dele. Existe uma grande chance dele falar: eu prefiro que você marque. Esse é só um primeiro passo. Eu não estou te dando uma dica milagrosa que vai resolver tudo de uma vez por todas. Esse é só um primeiro passo. Porque antes você fazia tanto no automático que ele nem sabia que tinha que marcar médico, muito menos que o médico foi marcado e muito menos que você levou, às vezes, o filho. Às vezes você assume tudo no automático, você pega tudo para você, porque você foi obrigada a fazer isso, porque a vida te ensinou a fazer isso, ou nada ia acontecer dentro da tua casa.
que você colocou ele numa situação extremamente confortável. Então, o meu primeiro convite para você é exatamente essa. Vamos começar a fazer isso? Vamos mudar isso, esse ponto. É uma frase direta com uma pergunta objetiva que ele consegue responder. Frase de cobrança disfarçada, ele vai se esquivar. Se você vier com a frase de cobrança, ele vai... Teve alguma cobrança nessa frase? Não teve. Teve alguma coisa do tipo, sempre eu que tenho que ligar. Se não sou eu, esse menino não vai morrer de doença, não vai ter um atendimento, não vai fazer um exame. Porque sempre essa frase de cobrança já armou um bloqueio nele. A frase que eu te sugeri não tem nenhuma cobrança. Você só trouxe informação. Vamos repetir a frase? A consulta do nosso filho precisa ser marcada essa semana. Você consegue ligar e marcar ou você prefere que eu marque? Você já pôs pelo menos ele no jogo novamente. Porque antes nem isso você fazia. E eu tô falando que você é culpada por fazer isso? Não, não tô falando que você é culpada, não. A vida te obrigou a fazer isso. Só que o que eu tô querendo te dizer e te mostrar é o seguinte, não deu certo. Você se sobrecarregou, ele não reconhece de forma alguma, e você continua se sobrecarregando. Então, eu estou te convidando a fazer uma abordagem diferente. Não vai te sobrecarregar a mais, nossa, mais uma coisa. E você ainda pode ter a surpresa dele falar, não, deixa que eu faço. Provavelmente ele vai te falar assim, mas qual é o médico mesmo? Aí você vai falar, é o pediatra. Qual é o número mesmo? Você vai ter alguns trabalhos a mais para, enfim, para guiá-lo. Mas existe uma possibilidade, se você passar isso talvez documentado, numa mensagem de WhatsApp, pedir para ele salvar no e-mail, pode ser que, enfim, que na próxima vez você seja surpreendida. Mas esse é um primeiro movimento. É um primeiro passo, que não vai resolver anos e anos de sobrecarga, mas é um primeiro passo. E a nossa tarefa aqui nas nossas conversas diárias, no nosso podcast Casamento com Direção, é trazer uma pequena tarefa diária. Para todo mundo que for acompanhando todos os episódios aqui, vai acumulando, uma orientação aqui, uma orientação ali, coloca em prática, começa a fazer, para essa mudança começar a acontecer, ou nada vai mudar. E isso não é sobre suavizar o que você sente. É sobre estratégia de comunicação.